É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. Já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país? O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Muito bem, e nesse mesmo encontro aí o presidente Lula também disse, ele vai falar aí, que o BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. Pode rodar. Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo o dinheiro do BNDES, que o PT era farto em dar dinheiro para outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. Os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Muito bem, Renan, começamos com você. Essas falas do presidente Lula, primeiro sobre os juros de 13,75% e essa questão do BNDES, que nunca foi benevolente com países amigos aí. Bem, as falas do Lula, concordo com o Zezinho, quando diz que as falas são desastrosas em alguns pontos. Porque elas interrompem, elas fecham a barreira, fecham a conversa com o mercado e fecham a conversa com quem tem como resolver o problema. Lula precisa parar, desce do palanque um pouco e vamos analisar as coisas, o que leva a uma taxa de juros elevada. Moisés disse aqui um dos motivos, é só um dos motivos, Moisés. O segundo motivo, dívida pública. Se o governo continua incentivando a dívida pública, automaticamente no sistema ele aumenta a taxa de juros para compensar e emprestar para o governo. O governo paga em dias, o governo tem que pagar os títulos públicos em dia. Mas aí ele tem uma taxa de juros. Então, se o governo pega muito emprestado, acaba tirando o dinheiro do banco. E o banco passa a emprestar para o governo e deixa de emprestar para a pessoa. Isso é automático. Isso não se trata de vontade pessoal. Não existe vontade pessoal em economia. Aqueles que estudam, que estudaram, como eu tive um professor, Sebastião Getúlio Brito, que falecido, muito bom professor na Faculdade Faro, que explicava todas as questões de economia, a quem eu rememoro aqui, trago a baila aqui, que foi uma excelente pessoa com quem pude participar das suas aulas. Então, essa questão de economia não se trata de vontade de grupo ou vontade pessoal. Você define aquilo que está dentro das possibilidades e pronto. Então, Lula, desce do palanque, vamos analisar o que está acontecendo na economia, para aí a gente estipular políticas públicas para avançar o país e parar com essa balela, essa conversa fiada, porque não vai levar a lugar nenhum. Isso aí só vai criar rusga. Eu estava vendo hoje um artigo de empresários que se manifestaram contra o governo, inclusive em sites, igual eu sempre falo, acho importante ponderar, em sites que é dito de esquerda, mas estavam ponderando essas informações. Por quê? Porque os empresários não estão gostando da fala. Essa fala não está trazendo a realidade dos fatos, Cícero. Muito bem. Moisés, sua vez. Olha só, concordo com o Renan, eu não estou entendendo o governo Lula, são 30 dias de fogo grosso, chumbo para tudo quanto é lado, está atirando para... Não estou entendendo o que ele quer com isso, né? Agora está culpando... Olha só, pessoal, olha, você que está em casa, preste atenção ao telespectador. Ele quer culpar o calote dos países no Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai dizer que as fomes de Cuba, a fome da Venezuela é culpa do Bolsonaro. Vai dizer que aí o clima, o tempo, a chuva é Bolsonaro. Esse homem não tira Bolsonaro da cabeça. Presidente Lula, o que está acontecendo com você? Tem algo de errado. Aí você pega... brigando com o próprio BNDES, que é o Banco Central, que é seu, está dizendo que não pode ali ter autonomia, quer trocar, quer quebrar a autonomia do Banco Central. Graças a Deus nós temos um plano do Banco Central com autonomia, senão ele ia fazer loucura. Porque esses ministros que ele está colocando não são ministros, são portes. Quer colocar ali para ele ter o controle sobre os ministros. Aí vem, Zezinho, uma ministra da Ciência e Tecnologia
chamando as pessoas, o Renan, para atacar o Banco Central, para falar a questão de juros. Quer dizer, o próprio governo está se atirando, Cícero. Eu não estou entendendo, está na hora do presidente Lula olhar para o seu povo, olhar para o país, tirar esse ódio do coração. É um governo do ódio, é um governo que foi eleito falando em amor, pregando a paz. Agora quer dizer que o calote começou, pessoal, em 2018. Bolsonaro estava tomando posse em 2018. Esse calote não foi dado porque o Bolsonaro brigou com ninguém, não. Em 2018, Bolsonaro estava assumindo e eles começaram a querer não pagar. E aí o presidente Lula veio mentir. Eu quero saber quando a Procuradoria, que ele criou aí para um Ministério da Verdade, uma Procuradoria da Verdade, vai enquadrar ele em fake news. Quando o Alexandre de Moraes vai prender o Lula por fake news. E olhe lá se ele não começar a sofrer impeachment aí de deputados, porque ele mesmo está jogando contra o país. Por questões aí que não tá batendo, não compete a um cargo de presidente. Então, quando ele diz que as dívidas foram quitadas e vão ser quitadas, não, quem pagou foi o povo brasileiro, porque existe um seguro, e esse seguro foi acionado e pagou essas dívidas. Ah, mas vai voltar a pagar a dívida. Que dívida que já foi paga? Ficou lá aquilo que a gente chama lá um resíduo. Ficou um resíduo, mas a dívida já foi paga pelo povo brasileiro porque acionou o seguro. Presidente Lula, está na hora de você governar esse país sem ódio, sem rancor, governar olhando para todos os brasileiros. Parar com esse negócio de estar aí atacando e botando culpa num governo que já passou já faz tempo. Muito bem, Herbert Lins, sua vez. Cícero e quem está em casa nos assistindo, e colegas de bancada, todo mundo sabe que quando o presidente Lula esteve no cárcere político, eu fui uma das pessoas que mais denunciei o processo da Lava Jato e dizia e reafirmava e reafirmo que o processo que o Lula sofreu e o cárcere político, né, foi de forma injusta. Ali foi um processo kafkiano para assassinar a reputação dele. Com relação à eleição do presidente Lula, eu votei nele, todo mundo sabe disso. Agora, o que eu não posso concordar é com a amnésia que o presidente Lula está passando. Parece que ele não viveu o primeiro e o segundo governo dele. O vice-presidente José Alencar era das pessoas mais próximas que cobrava do Lula para baixar a taxa de juros no seu governo, que chegou a 14,25%. Ficava beirando ali 12%, 13%, 14,25%, e o presidente, o vice-presidente José de Alencar, que Deus o tenha, né, já falecido, era uma das pessoas que mais cobrava para baixar a taxa de juros para poder ajudar o setor produtivo a se desenvolver no nosso país. Então, quando o presidente Lula ele vem atacar a taxa de juros, é um ataque corretíssimo para baixar. E o que é que ele tem que fazer? Chamar o presidente do Banco Central, conversar, e o Copom. O Copom ainda existe, então ele tem que conversar com todo mundo, dialogar. Agora, ficar só jogando para a plateia também não resolve. E atacar o Banco Central da forma como a ministra atacou também não resolve. Não é por aí. É chamar o gestor, chamar o Copom, chamar os setores produtivos e tomar uma decisão de governo com relação à taxa de juros. Muito bem, Zezinho, sua vez. Vamos lá. O discurso do presidente Lula hoje foi um discurso político, um discurso para a plateia dele. E quando ele fala que o Brasil não recebeu dinheiro dos outros países porque Bolsonaro cortou as relações internacional com Cuba, Venezuela, está dizendo que não recebeu porque a culpa foi de Bolsonaro. A culpa não foi de Bolsonaro. Pelo amor de Deus, cada um tem que assumir as culpas. Na verdade, desde a época do governo Temer, que esse país não paga. Esse país aí tem uma dívida grande. E nós sabemos, sim, já está mais dinheiro, não vai pagar. Então, o que nós estamos vendo é algo assim. O que deu errado lá, que foi desastroso, que Cícero ali é passador de pano, ele gosta... já que você entra no debate, eu tenho que chamar você para o debate, Cícero. Porque você dizer que o governo Dilma não foi... Ali foi um desastre. Foi um desastre. O que aconteceu foi o seguinte, jogou dinheiro para esse país, financiaram, e a gente não recebeu. Até... teve porto, teve charuto, teve um monte como garantia do dinheiro, e até hoje a gente não viu a cor.
E vai se. Aí ele diz: olha, mas eu garanto que o Brasil não diz o como é que esse povo vai pagar, qual a intenção. Não, quer dizer, olha de que bandeira. E outra coisa, Cícero, eu imaginava que dinheiro do BNDES para esse país só ia aprovado pelo Congresso. Não. Esse dinheiro, o próprio presidente do BNDES, com o conselho do banco, pode mandar para financiar qualquer obra, qualquer empresa. É diferente, não tem que passar para o Congresso, não. Não tem que passar para o Congresso. Então, aquilo que foi desastroso, a gente vê que querer repetir é algo que mais foi algo que isso teve no debate. Cuba, Venezuela, e voltar, eu não sei. Hoje eu vi ele lá no Palácio, ainda bem que já está lá bem alojado, com os cachorrinhos lá. Eu acho que ninguém vai falar mais lá do Alvorada. Não sei qual foi a licitação que reformou, que disse que não precisava de licitação, e realmente, para ele morar, não precisa de licitação. Né? Então, o que nós precisamos nesse momento, o povo brasileiro, é de segurança jurídica e que venham as reformas, como eu vi uma fala do Randolph, falando que pode demorar 1 ano essa reforma. Eu fico preocupado. Ok, o Renan pediu 30 segundos, Renan. Bem, Cícero, eu só queria pontuar uma coisa aqui para deixar muito claro para você, espectador. Quando eu falo da Receita Federal, eu falo que a Receita Federal ela é efetiva, ela cumpre o papel dela. O que nós esperamos é que o INSS e também os serviços sociais, como a saúde, a educação, também seja cumprido, porque se você recolhe, você quer retorno. Então, a Receita Federal, como eu pontuei na primeira fala, para não ficar dúbia a fala, a Receita Federal no Brasil trabalha bem, faz o trabalho dela, mas nós também exigimos que os outros organismos façam também, porque não dá para você entrar no INSS com um pedido e ficar esperando 30 dias e não ter resultado nenhum. Aí é brincadeira, é brincar com a cara do contribuinte.